Boa noite, boa noite, boa noite. Apesar do horário de verão, né? Ainda assim, já é considerado noite. Vamos lá, pessoal. Uma série de perguntas para responder nessa live de hoje. Estou até preocupado sobre se o tempo vai dar. Então, sem mais delongas. Primeiro, o Valdir pergunta: é correto afirmar que existe um limite de carne a ser consumido por dia e há reais malefícios no consumo exagerado de carne? Essa pergunta é feita paulatinamente, né? As pessoas perguntam isso, principalmente quem não conhece low carb ainda. Olha só, você tem que lembrar que, do ponto de vista evolutivo, né, nós somos uma espécie que evoluiu comendo carne, né? Nós somos predadores, embora sejamos onívoros, né? A gente não é carnívoro exclusivo, a gente tem dentes caninos aqui, exatamente, para rasgar carne, e temos dentes molares no fundo para mastigar fibras e talvez até quebrar um pouquinho de osso. Mas então, estudo após estudo, toda vez que alguém tenta mostrar que comer carne faz mal, o tiro acaba saindo pela culatra, né? Exceto quando está se tratando de carnes processadas, né? Falando de embutidos, salsichas e coisas que passaram pela indústria em geral. Então, assim, na prática, não há evidências de que comer carne faça mal. Agora, se você já tiver condições pré-existentes, por exemplo, a pessoa tem alguma condição renal, tem insuficiência renal, ela precisa ficar atenta enquanto a proteína que ela come. E aí, no caso, tanto proteína animal quanto proteína vegetal, né? Então, se você tem uma deficiência renal, você tem que ficar atento nisso. Mas, via de regra, carne não vai fazer com que um ser humano fique doente. Tá? Isso precisa ficar bem entendido. Então, quando o Valdir pergunta: há reais malefícios no consumo exagerado de carne? Eu respondo com o seguinte: se há, ainda não foi demonstrado em estudos. Tá? A gente tem aí a visão histórica e pré-histórica, né, de pessoas comendo carne há milhões e milhões de anos, né? E recentemente, a partir de quando os estudos começaram a ser feitos, não se detectou, né? Juliana até falou agora, né, 7 gramas de carne por dia é piada. Ela está se referindo aí ao artigo que saiu, né, foi o Eat Forum publicou, né, saiu no The Lancet, pela revista médica inglesa, e os ideais de consumo de carne são literalmente ridículos, né? A palavra exata é essa, né? Eu até entendo as boas intenções, mas tem tanto viés ali, né, que não dá para levar aquele negócio a sério. Tá bom? Então, assim, por mais que o relatório, né, do Lancet esteja falando aquilo, quando você coloca a prova, né, vamos ver quais estudos corroboram isso aí, você não vai achar. Bom, tudo bem, paciência. Vamos lá, mais uma perguntinha. A Juliana perguntou: olá, eu faço alimentação low carb há uns 3 anos e adoro, me adaptei muito bem. Meu sogro começou a fazer há uns 45 dias, mais ou menos, e na semana passada teve uma crise de pedra nos rins, que ele nunca tinha tido antes. Os médicos disseram que era por causa da atual alimentação dele. Eu acredito que tenha sido uma junção das coisas, como as medicações que ele toma, que são muitas, consumo de refrigerante 0. Concluindo, ele parou com a low carb e mesmo já tem emagrecido 8 quilos nos primeiros 30 dias. Qual a sua opinião? Low carb pode ter ajudado na crise? Olha só, a gente paulatinamente vê isso acontecer, né? Se você muda a dieta, o cara está comendo Coca-Cola e chocolate, bebendo Coca-Cola, tomando chocolate a vida dele inteira, e aí ele muda para uma dieta mais saudável e acontece alguma coisa e as pessoas apontam o dedo para a dieta instantaneamente. Eu acho que é razoavelmente natural dos seres humanos fazer isso, né? A gente fica procurando as correlações, né? E como a maioria das pessoas não sabe estatística, né? Lembrar de novo, correlação não é causalidade. Não é porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo que uma coisa é causado pela outra. A gente vê isso vez após vez, né, acontecendo em estudos observacionais. No caso específico do sogro da Juliana, eu acho, né, que não faz o menor sentido que você tenha uma crise de cálculo renal desencadeada por uma dieta com mais qualidade. A questão toda nunca saberemos como é que estava o estado dos rins dele, se já tinha cálculos sendo pré-formados antes dele começar a dieta. Porque se eles já estivessem lá, né, e aparecessem agora, a cabeça das pessoas vai automaticamente falar: o que mudou? Foi a dieta, então a culpa é da dieta. Né? Simplesmente não é assim que funciona. Não dá para afirmar. Tá? Ao mesmo tempo, biologia não é ciência exata. Eu falo isso toda vez. Né? Tudo é possível em biologia, pessoal.
Os casos mais esdrúxulos possíveis acontecem. A questão toda é que eles são raros. Exatamente pelo fato de eles serem raros, eles não entram nas médias. É o famoso ponto fora da curva. Então é possível, acredito que é possível. Agora é provável, é muito pouco provável que tenha sido uma dieta de comida de verdade a causar cálculos renais no sogro da Juliana. Só para exemplificar, né, tem um site chamado Spurious Correlations, com correlações espúrias. O que é esse site? Né? Os caras eles têm uma base de milhões e milhões de pontos estatísticos extraídos de coisas diferentes, né, de situações totalmente diferentes, eu já vou explicar mais ou menos. E o site ele é capaz de interpretar esses textos e sugerir correlações. Tá? Então, vou dar um exemplo claro. Né? Por exemplo, já vi algumas correlações no site que dizem que quanto mais filmes do Nicolas Cage estreiam, mais as pessoas se suicidam num estado específico dos Estados Unidos. Né? É óbvio que as pessoas não estão se suicidando por causa do filme do Nicolas Cage. Geralmente eles são ruins mesmo, mas nunca vi filme causar suicídio a ninguém, não. A questão toda é, esses dados, quando você plota o gráfico dos dois, as curvas parecem muito. Né? Quando o Nicolas Cage faz menos filme, tem menos suicídio. Quando ele faz mais filme, tem mais suicídio. Né? Então, se você for olhar por esse modelo tradicional, de achar que duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, uma é causa da outra, então o Nicolas Cage é culpado de um monte de suicídios. Né? Tem um outro que é interessante, que ele fala que quanto mais queijo se vende num estado americano também, que eu não me lembro o nome, mais pessoas morrem enforcadas com lençol. Você consegue perceber a ironia que o site está tentando passar, né? É exatamente isso. O cara que fez o site fez de propósito, para mostrar que você consegue pegar coisas que estão completamente separadas no mundo real, né? E como elas são estatisticamente próximas, você pode usar para construir um argumento falso, né? de que elas duas estão ligadas. Tá? Então fique sempre atento para isso. Correlação não é causalidade. Duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não quer dizer que uma coisa é causa da outra. Vamos lá, próxima pergunta. A Patrícia pergunta, a carne vermelha deixa o meio mais ácido? Né? A Patrícia que ela está se referindo à famigerada dieta alcalina. A dieta alcalina ela parte do pressuposto, né? A gente já viu vários médicos de internet falando aí, né? Vários médicos, sumidades na internet falando que a gente tem que propiciar um ambiente mais alcalino para o nosso corpo, porque em ambientes ácidos você está propenso a mais doenças. Né? E aí, por conta disso, você pode fazer coisas para deixar a sua alimentação mais alcalina. Você pode comprar um filtro que melhora a sua água, você pode tomar sucos, blá, 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 blá. Né? Blá, 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 é isso. Quando você coloca ciência, em cima disso, né, você vai ver que dieta alcalina não faz o menor sentido. Por dois motivos, na verdade por três motivos. Né? Rins, que são dois motivos, e fígado, que é mais um motivo. Esses dois caras, esses três caras, no caso, né, o seu par de rins e o seu fígado, se eles trabalham direitinho, você pode ter certeza que eles vão tratar de fazer todo o detox do seu corpo e manter o seu sangue no pH ideal. Né? Exemplo, você pode tomar 1 litro de vinagre, o seu sangue não vai ficar ácido. Tá? O vinagre ele vai ser filtrado, né? Vai ser processado pelo seu rim, seu fígado. Talvez a sua urina fique um pouco mais ácida por causa do vinagre. Né? Mas isso não vai acidificar a sua linfa, o seu sangue. Não é assim que funciona. Tá? Então, sempre alguém vier falar para você dieta alcalina, suco detox, esquece. Esquece. Ou pelo menos peça para trazer estudos. Né? Eu sou da opinião, né, de que o meu guia é o método científico. E o método científico me diz que sem evidências não pode haver crença. Não tem como haver crença. Tá? Então, assim, até segunda ordem, eu não acredito. Né? Eu não acredito em dieta alcalina, eu não acredito em dieta detox, eu não acredito em homeopatia e mais um monte de coisas. Por quê? Porque não existem evidências para que me faça acreditar nisso. Se algum dia eu quero chegar com evidência e falar, olha, Hilton, fizeram um estudo bacana aqui provando por A mais B que dieta alcalina funciona, que a homeopatia funciona, tem revisão por pares,
tem um monte de meta-análise, aí eu vou engolir meu orgulho e falar, eu estava errado. Mas até que isso apareça, so sorry, my friend. Não dá. Dieta alcalina é bobagem, tá bom? Vamos lá. O Gabriel pergunta o seguinte: adoçante engana, entre aspas, o corpo e faz ele liberar insulina? Essa pergunta é bastante recorrente também. O que se sabe? Tá? Em estudos feitos com acesulfame, sacarina, sucralose e aspartame, né? O único que causou um desequilíbrio insulínico foi o acesulfame, né? Ele mexeu na insulina e ainda assim ele mexeu na insulina de ratos, tá? Então não mexeu na insulina de humanos. Bem, o que a gente tem aí? Mais uma questão ainda. Outros estudos com ratos usando acesulfame também não tiveram essa alteração insulínica. Ou seja, então, assim, o único indício, e mesmo assim em ratos apenas, é que a acesulfame pode te causar picos de insulina. Tá? Novamente, estudo em ratos dá hipóteses, mas não dá certezas. O que funciona para rato não necessariamente funciona para humanos. A gente está cansado de ver isso aí, né? Tanto a favor do low carb quanto contra o low carb. Tá? Mas uma coisa interessante é a seguinte: apesar dos adoçantes artificiais não afetarem a insulina diretamente, eles afetam a sua microbiota. Então teve um estudo de 2014, né, onde testaram, se não me engano, foi ciclamato, sacarina e aspartame em ratos, né, e os ratos ficaram mais resistentes à insulina. Reproduziram depois isso num conjunto de humanos, foram poucas pessoas, foram 7 pessoas só, durante uma semana tomando doses de sacarina, foi o único testado. 4 dessas pessoas tiveram resistência à insulina aumentada através da via da microbiota intestinal. Tá? Então, adoçante pode te deixar resistente à insulina? Pode. Vai te deixar resistente à insulina? Não necessariamente. Como eu falei, foi um estudo pequeno, 7 pessoas, é pouca gente. Dessas 7, 4 reagiram mal ao adoçante, tá? E só foi testado sacarina. Isso em humanos. Tá bom? Então, assim, qual que é a minha postura geral sobre adoçantes? Consuma o mínimo possível. Né? Adoçante não tem carboidrato, mas não é santo. Nenhum adoçante é santo. O ideal é que a gente viva sem eles. Hilton, você usa? Eu uso. De vez em quando eu uso adoçante, sim. Às vezes eu quero fazer um doce, eu ponho meu adoçante. Mas é uma coisa que eu como pouco e não como sempre. Tá bom? Eu como pouco de cada vez e não como sempre. Não como muitas vezes. Mas isso. Vamos lá. A Olivia pergunta: se as recaídas forem muito constantes, você praticamente fizer um efeito sanfona entre low carb e o consumo normal de carboidratos, quais prejuízos, além dos óbvios, essas idas e vindas podem trazer? Olha só, Olivia, esse tipo de recaída, né, e quando você tem um reganho de peso, o que a gente já sabe é que a cada vez, ou, na verdade, quanto mais tempo você passa acima do peso, mais difícil é para que você perca peso. Tem algumas espécies de memórias fisiológicas e memórias metabólicas que tornam isso mais difícil. Então, se você está sempre fazendo ioiô, vai e volta, vai ser cada vez mais difícil você perder peso. Tá? Então, assim, eu acho que se você está precisando de rumo, de foco, para você conseguir engrenar o low carb durante mais tempo, ou quem sabe até mesmo para sempre, né, para você conseguir ter uma perda de peso duradoura, né, assim, eu te sugiro mesmo traçar estratégias, mexer na sua logística, entender o que dispara seus gatilhos, né, e se for o caso, né, se você se reconhecer, né, assim como eu me reconheço, né, viciado em açúcar, né, você se reconhecer como viciada em açúcar ou em trigo, o que quer que seja, e tomar providências de acordo. Né. No meu caso, eu sigo a questão da tolerância zero. Eu sou uma das pessoas que, se comer, eu escorrego e vou embora. Então eu prefiro nunca sair da dieta. E aí é um trabalho psicológico mesmo. Para mim não tem feriado, não tem férias, não tem jantar na casa do amigo, da mãe do amigo fez o doce. Sinto muito. Para os meus alunos de coaching, eu sugiro sempre que você aprenda a exercitar a sua falta de educação. Porque, infelizmente, no mundo isso acontece demais. As pessoas querem que você faça alguma coisa. Você vai na casa da pessoa e fala: mas eu fiz um macarrão para você. Cara, eu não vou comer. Mas eu fiz com todo carinho. Eu não vou comer.
Não, mas tem aquele molho. Eu não vou comer. Aí fala assim, poxa, mas o jeito é muito chato. Eu falei, não, chato é você. Primeiro, porque você me convidou sabendo que eu não como. E depois você fica insistindo para eu comer uma coisa que eu não como. Se você fosse para minha casa e fala, não, bom, cheira só essa cocaína aqui. Você fala, não, não cheiro. Não, cheira só um pouquinho de cocaína. Não, não cheiro. Eu não vou fazer isso, gente. Você tem que respeitar o direito das pessoas. O fato de ser a sua tia querida que fez o doce, a sua avó, a sua mãe, a decisão final tem que ser sua. Tem que ser sua. Não, você não tem que comer porque o seu amigo de infância, a sua mamãe, a sua vovó que fez. Não é por isso. Você tem que comer porque você quer ou não quer e porque você sabe dos riscos. Tá? Então, assim, aprenda a exercitar a sua falta de educação. A gente precisa dela de vez em quando também. Vamos lá. O José pergunta: quais são os melhores óleos e gorduras? Aí ele já citou aqui: manteiga, ghee, que é manteiga clarificada, né? Banha de porco, óleo de coco, azeite de oliva. Todas essas são muito boas. Eu acrescentaria azeite de dendê, que é muito bom. Acrescentaria óleo de babaçu, né? Que é muito bom também. Que mais? Creme de leite, serve como gordura também, né? Dependendo do tipo de preparo que você estiver fazendo. E aqui no Brasil não é muito comum, mas você consegue achar. Por exemplo, óleo de macadâmia, óleo de nozes, óleo de abacate. Como eu falei, né? Não é comum, mas você acha. Tá? Lembrando, né, as oleaginosas, né, as nozes, as macadâmias, elas são ricas em gordura saturada, insaturada ômega 6. Né? Então, assim, como, mas tenha parcimônia. Né? Porque não é sair comendo a rodo também. Né? O ômega 6 tem o seu preço sobre a nossa saúde. Né? Eu postei essa semana sobre a questão do impacto do ômega 6 em cima da incidência de câncer de pele, né? De melanoma especificamente. Vamos lá. Outra pergunta do José também. Ele perguntou: ouvi dizer que a melhor forma de se expor ao sol sem riscos de melanoma é com o corpo nu e em movimento. Cara, eu não vejo muito sentido nisso não, tá? Assim, risco de melanoma com exposição ao sol, né? Inclusive para quem leu o artigo dessa semana, né? Expor-se ao sol te dá um risco muito baixo. Queimaduras de sol elevam esse risco, certo? Então, assim, dado isso aí, você está em movimento ou não, se você ficar em movimento durante muito tempo no sol forte, você pode se queimar e vai estar aumentando o seu risco do mesmo jeito. Tá? Acho que assim, o que a gente tem que tratar o sol, a luz solar, como alguma coisa que é fundamental para a saúde, mas sem abuso. Né? Pessoas com pele mais escura vão poder ficar mais tempo no sol, pessoa com pele mais clara vai poder ficar menos tempo ao sol. Se você comer menos gorduras pró-inflamatórias, altamente oxidáveis, ômega 6, você vai estar aumentando o seu risco. Se você comer mais gorduras saturadas, né, ou gorduras ômega 3, você tende a diminuir esse risco. Mas nada justifica duas coisas. Uma, você ficar torrando no sol. Ninguém precisa ficar torrando no sol. E duas, você ficar passando protetor solar. Né? Porque o artigo falava exatamente isso. A gente está se privando tanto da luz solar, né? Através de protetor solar, e roupas e tudo mais, que a gente acaba aumentando fatores de risco para outras doenças, né? Cuja manutenção precisaria da vitamina D. Você está deixando de ganhar a vitamina D ao se proteger tanto, né, da luz solar. Vamos lá, mais uma. A Ângela perguntou: quem não pode tomar café para obter os polifenóis, ela pode substituir por tabletes de cafeína? Ângela, eu entendo que não. Tá? Cafeína é uma substância presente no café, polifenóis são outras substâncias presentes no café. Né? Acho que dificilmente um tablete de cafeína vai ter polifenóis. Então, se você não pode tomar café, você pode tentar consumir outras coisas que tenham polifenóis. Eu dei alguns exemplos, né? Foi nesse mesmo post sobre melanoma. Falei lá em frutos do mar, principalmente peixe gordo, né? Salmão, diversas frutas tem, tomate tem muito polifenol, um vinhozinho de vez em quando, vinho seco, né? Que mais? Chocolate amargo, né? O cacau tem muito polifenol. Então, se você não pode com café, você consegue achar outros atalhos, mas acho que uma cápsula de cafeína não vai te resolver nesse quesito, não. Vamos lá. Gustavo perguntou: você consegue comentar sobre a divisão padrão de macros da dieta flexível? Consigo. Para quem não conhece, né, a dieta flexível ela é um dos modelos de dieta que tem mais crescido aí, né,
eu tenho acompanhado via internet, e a dieta flexível te fala o seguinte: se você consumir calorias apropriadas e os volumes de macronutrientes, né, proteína, gordura, carboidrato, apropriados, você vai ganhar ou perder peso conforme queira. Qual que é a questão da dieta flexível? Da maneira como ela, de onde ela surgiu, né? Ela veio do mundo do fisiculturismo e ela é altamente influenciada pela hipótese da dieta coração. E a hipótese da dieta coração te diz que se você comer mais gordura, especialmente mais gordura saturada, né, você tende a ter mais doenças e é mais fácil de você ganhar peso, porque você está comendo gorduras. Tá? Porque como as gorduras têm mais calorias por grama, é mais fácil você abusar disso aí. Então, a dieta flexível típica, as pessoas mantêm a proteína alta, o carboidrato relativamente alto, ou então ele faz o oposto, né? Proteína sempre alta, põe a gordura no mínimo, né, possível, né, para não prejudicar as suas funções metabólicas. Então eles falam em 1 grama de gordura por quilo de peso por dia. Né? E aí completam o resto com carboidrato. Então, sei lá, o cara, numa dessa aí, o cara vai comer 200 gramas de proteína, um cara grande, um fisiculturista que está querendo crescer, então ele está comendo, sei lá, 2 gramas de proteína por quilo de peso. O cara come, sei lá, 150 gramas, 180 gramas de proteína por dia. A gordura dele vai ficar no mínimo, o cara fica lá na casa dos 60, 70 gramas de gordura por dia e se entocha de carboidrato no resto. O cara come 300 gramas de carboidrato. Tá? Empiricamente, funciona. A gente vê pessoas fazendo dieta flexível e a coisa funcionando. O que talvez não fica muito visível para o leigo é que geralmente quem faz dieta flexível, eu estou falando de cadeira porque eu já fiz dieta flexível, quem faz dieta flexível ela tem um objetivo muito específico e por conta do objetivo específico o cara tem uma disciplina que é de aço. Porque antes de fazer qualquer refeição você tem que sentar, calcular o que você vai comer, pesar e é chato. Eu já falei isso várias vezes. O protocolo que eu criei para mim, o protocolo PLFG, ele é baseado em dieta flexível também. É chato fazer. Demora para você arrumar o seu prato de almoço. Não é só simplesmente chega e come. Você tem que ficar pensando o que você vai comer, quanto de cada coisa. É chato. Qual que foi a minha abordagem a isso? Eu não tenho medo de comer gordura, principalmente gordura boa. Eu acredito que não faz sentido você ter medo de comer gordura boa. Por conta disso, no meu protocolo eu mantenho a proteína alta, eu mantenho o carboidrato no mínimo, não no mínimo fisiológico, né? Porque não existe mínimo fisiológico para carboidrato. Vou repetir de novo, não existe carboidrato essencial. Tá? Mas eu mantenho os meus carboidratos no mínimo que me permite achar gostoso. Por quê? Eu adoro comer frutas, eu amo comer fruta, como fruta todo dia. Então eu reservo aí 50 a 100 gramas de carboidrato para comer todo dia e eu como isso basicamente em forma de fruta e às vezes batata. Tá? E aí no meu caso, no meu protocolo, eu faço isso. Então, proteína alta, carboidrato na casa dos 50 a 100 gramas por dia e o resto para mim é gordura. Né? Como eu falei, é um protocolo chato de seguir, mas para mim, né, eu trabalho em casa, eu tenho a possibilidade de gastar um tempo maior fazendo meu almoço todo dia, né, e eu tenho um objetivo específico. Né? Então, para mim, compensa. Vale a pena, eu faço dieta flexível, misturado com dieta paleo, com low carb, faço sem sofrer. Tá? Se alguém tiver, inclusive, interesse em conversar em particular sobre esse assunto, se estiver precisando de coaching, é só me chamar no inbox. Né? Eu te ajudo a desenhar a dieta e tudo mais. Tá? Vamos lá. O Clélio pergunta: o quanto atrapalha eu quebrar um jejum de 16 horas bebendo um chopp? Olha só, Clélio, quebrar o jejum, cara, assim, supondo que você já fez seu jejum direitinho, você não estava comendo escondido, né, e tudo mais, quebrar o jejum é quebrar o jejum. Eu não entendo que haja um prejuízo real, né, na quebra pela quebra. A questão toda é: quantos chopps você vai tomar? É um só mesmo? Né? Porque eu até postei essa semana uma dica do Brad Pillon, ele falando sobre o jejum, que é o seguinte: quando você acabar de fazer um jejum, esquece que você fez o jejum. Não fica lembrando dele, não tente compensar as calorias que você não comeu. Né? Porque senão muitas vezes você pode estar jogando fora o esforço, né, daquela janela de jejum sua. No caso do chopp, então, é essa pergunta que eu faço: quantos chopps você vai tomar?
Que você fala, não vou tomar um chopp. Cara, porra, um chopp dificilmente vai te dar um grande impacto. Né? Mas pelo menos dos meus tempos de bebedor de chopp, eu sei que o plural de chopp é um. Né? Ninguém toma um chopp. Pelo menos eu não conheço ninguém que tome um chopp. O cara toma 2, 3, 4, 5. Né? Alguns tomam muito mais do que isso. Então é só ficar ligado. Não destrua o seu resultado se enchendo de chopp depois de quebrar do jejum. Tá bom? Vamos lá. O Marcelo pergunta o seguinte: minha esposa é adepta de low carb desde novembro de 2014 e conseguiu uma perda de 28 quilos. Atualmente ela faz uso de Tapazol 100mg, já que nos últimos exames de tireoide deram bastante alteração. Ela tentou o protocolo 16/8, cetogênica, mas nada do peso reduzir. Ano passado ela foi diagnosticada com artrose na lombar e precisou reduzir a intensidade dos treinos e acabou ganhando alguns quilos. Alguma sugestão do que pode ser adotado por ela? Marcelo, olha só, cara, eu dei uma pesquisada sobre o Tapazol, né, e eu vi o seguinte: o Tapazol, o princípio ativo dele, que o nome agora me fugiu, acho que é eu acho aqui para você agora, quer ver? Tapazol. Cadê? Isso, é o metimazol, é o princípio ativo do Tapazol. Ele é um remédio que ele é usado em casos de hipertireoidismo. Né? E a função dele é exatamente dar uma freada na tireoide do cidadão, da cidadã, no caso, né? Da sua esposa. O hipertireoidismo, a gente sabe que o hipotireoidismo tende a deixar seu metabolismo mais lento, então as pessoas tentam ganhar peso, e o hipertireoidismo, o contrário, você fica mais acelerado, tende a perder peso. A questão toda é, o Tapazol, ao refrear o metabolismo da pessoa, ele pode induzir ganho de peso? Pode. Né? Então, o que eu fiz? Dei uma pesquisada por relatos de pessoas que ganham peso tomando metimazol. Né? E é fato. Existe ganho de peso no metimazol e existe esse ganho e dificuldade de perda de peso. Tá? Então, o que eu sugiro? Né? A Nanda falou que está aí. A Nanda é a esposa do Marcelo, se eu não me engano. Então, o que eu te sugiro, Nanda? Volta no seu endócrino para tentar ajustar a dose. Né? Por quê? Quando a gente pratica low carb, você já tende a colocar sua tireoide nos eixos. Né? Se você ainda por cima está tomando metimazol, você pode estar jogando o funcionamento da sua tireoide para um nível mais baixo do que seria esperado. E aí você tem ganho de peso com dificuldade de perda. Entendeu? Então, assim, eu sugiro isso. Agora que você está tomando, conversa com o endócrino, né, e veja se você consegue reduzir essa dosagem. Tá bom? Porque as abordagens que você já fez, né, as abordagens que você fez aí, a priori tinha que ter atuado bem sobre o seu problema. Jejum 16/8, dieta cetogênica, low carb bem feita, a gente sabe que isso baixa o peso. Se não está baixando, provavelmente o seu problema não está na dieta. Tá bom? Então, dá uma conferidinha aí na dose do medicamento. Vamos ver mais uma perguntinha. A Graziela pergunta: é normal esporadicamente apresentar sintomas como dor de cabeça e enjoo no pós-jejum, mesmo quando a pessoa já adota essa prática há algum tempo? E nesse caso, o que pode ser feito para aliviar esses sintomas? Olha só, Graziela, eu nunca tinha ouvido falar de dor de cabeça no pós-jejum. Né? A questão toda, por exemplo, eu conheço pessoas que no pós-jejum, o cara quebra o jejum, pouco tempo depois tem diarreia. Né? É normal? Não. Né? O que a pessoa deve fazer nesse caso? O que eu sugiro? Manter um diário alimentar e ver o que você está comendo na quebra de jejum. Então, eu vou jejuar hoje? Beleza, jejuei. Na quebra do jejum, anota o que você comeu. Teve dor de cabeça? Teve diarreia? Teve algum tipo de mal-estar? Anota isso também. E depois de alguns dias, sei lá, uma semana, 2, um mês, você vai conseguir ter um panorama, né, de o que desencadeia esse seu mal-estar. Né? Porque, como eu falei, não é esperado. Não é esperado. Mas pode acontecer. É biologia, de novo, né? Biologia não é ciência exata. É claro que pode ser também alguma coisa totalmente fora da sua curva. Você já está tendo essa dor de cabeça todo dia, apesar de que você mesmo falou que é esporádico. Né? Cara, se doer uma vez, duas, eu não me preocuparia. Se começar a ficar frequente, eu tentaria essa abordagem de fazer um diário mesmo. Tá bom? Pessoal, as perguntas que eu tinha anotado aqui, que foram perguntadas offline, já esgotaram. Eu vou tentar voltar aqui na listinha do Instagram, que eu vi que passaram algumas perguntas. Né? Então, assim, se a lista travar de novo, peço
Desculpas, mas vamos lá. Eu tinha visto uma perguntinha aqui para cima. Parará. Onde está você? Juliana comentou sobre, acho que deve ter sido sobre aquela questão que eu falei do falar não, do dizer não, do exercer, exercitar, só falta de educação. Ela comentou, falar não é difícil, exercício constante. Exatamente. Isso é engraçado, as pessoas que têm filho, né, eu tenho 2, né, você cansa de falar não para os seus filhos o tempo todo. Né, mas aí quando chega na hora de que é para você falar não vou comer essa pizza, não vou comer essa lasanha, não vou comer esse sorvete, aí estranhamente sua capacidade de falar não ela se perde. Dá uma refletida sobre isso, tá? Exerça isso mesmo. É um treino. Como tudo mais na vida é treino. Vamos lá. Mais uma perguntinha que eu vi passando aqui agora. O Elick Wolf perguntou: quais gorduras você come? Cara, eu como gorduras animais, né, e como gorduras vegetais não processadas, tá? Ou minimamente processadas, pelo menos. Então, de gorduras animais, eu como banha de porco, eu como gordura de boi, eu amo gordura de frango, né, que eu aprendi há pouco tempo, né, o schmaltz, né, que o Flávio me ensinou que chamava schmaltz. Você pode assar as partes mais gordas do frango e vai sair um montão de gordura, e você guarda essa gordura para fazer o ovo mexido, para refogar legumes, que você vai ver que o seu conceito de gordura gostosa vai mudar. Gorduras vegetais: abacate, coco, óleo de coco, óleo de babaçu, azeite de oliva, gordura animal ainda tem manteiga, creme de leite, ghee. Acho que é isso. E na verdade a gente não precisa mais do que isso. Já tem gordura de sobra e a gente conhece várias gorduras boas para nós. Vamos lá, mais uma perguntinha que eu vi passando aqui. Ou será que foi impressão minha? Luna Bor comentou, né? Eu tomei Tapazol por anos e também engordei. É mais uma coisa para você observar aí, viu, Fernanda? Mais um caso, né? Mais um caso empírico de pessoas ganhando peso. Opa, peraí. Deixa eu sair dessa tela. Sai. A Ana Paula perguntou: tireoide controlado com Tapazol, metabolismo normal? Eu não sei se a pergunta foi para mim ou se foi para a Fernanda que estava comentando. Realmente não sei. Alguém sugeriu uma consulta com o Rodrigo Bomeni. Perfeito, o Rodrigo é genial. Vamos lá, o Thiago Cacheta perguntou: o que você acha do amendoim? Eu acho uma delícia, Thiago. Eu adoro comer amendoim. Eu apenas não como montanhas de amendoim todo dia. Eu como um pouquinho, um punhadinho de amendoins todo dia. Isso se aplica a todas as leguminosas, com exceção da maldita soja. Eu não como soja nem se me pagar. Tá? Mas feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e amendoim, esporadicamente, essas primeiras que eu comentei, eu como, esporadicamente eu como grão de bico, lentilha, ervilha e feijão, e amendoim eu como quase todo dia, amendoim torrado sempre. Eu sei dos riscos de contaminação com fungo que existe em amendoim, então eu tento comprar marcas que eu confio mais, apesar de, assim, eu nunca vou conseguir ter certeza. Contaminação por fungo dificilmente você vai sentir no paladar, dificilmente não, mas não há garantias de que você sinta no paladar. Então é um risco que a gente corre, mas a gente já corre tanto risco aí, eu acho que pelo volume que eu como, eu prefiro me dar o prazer, tá? Então assim, eu como em média aí, sei lá, 10, 15 gramas de amendoim, pouquinha coisa mesmo. Bem, pessoal, perguntas não me chegaram mais. Eu não sei se vocês estão perguntando e eu não estou vendo, ou se realmente acabaram de perguntar. Se alguém mais tiver uma pergunta, mande aí, por favor, só para eu ver se está chegando mesmo, que a gente ainda tem aí 25 minutos de live. Opa, a Ana Paula falou que tenho hiperautoimune, não está curada, mas controlada. Não tenho mais sintomas, meu peso está normal. Acho que você deve mesmo ver com o médico. É isso aí, Ana.
É isso mesmo. Né? Acho que assim, a combinação de medicação mais uma dieta legal, né? Tá? Assim, o resultado que ela pode te dar é muito bom. Né? Quem sabe com o tempo você não consiga se livrar da medicação. Tá? E assim, antes que alguém já apareça, né? Não sei se nem se vai aparecer, né? Para comentar isso. Falar, Hilton, mas você está sempre criticando a medicina moderna. Não, não é isso. A medicina moderna é a melhor coisa que nós temos. É a melhor medicina que a humanidade já desenvolveu até hoje. Não há medicina melhor do que a moderna. A questão toda é que para tratar coisas crônicas, a medicina moderna ainda patina muito. Quem está aqui assistindo isso sabe disso. Quem está vendo essa live sabe disso. O tratamento de diabetes, o tratamento de hipertensão, as vias de tratamento que a medicina convencional usa para tratar doença crônica não são eficazes, porque ela tende a tratar sintomas ao invés de tratar causa. Tá bom? Agora, para tratar casos agudos, não existe nada melhor. Quebrei a perna, cara, vai na medicina. Preciso de um transplante de fígado, vai na medicina. Então é isso, eu não odeio a medicina, eu não odeio remédios, eu vacino meus filhos, eu tomo vacinas também. Tá? Eu não sou louco de não fazer isso não. Beleza? A Solange perguntou, cavalinha desincha? Olha, o princípio do fitoterápico realmente eu não sei te dizer. Tá? Eu não sei te dizer. Eu sei que a cavalinha tem alguns usos, né? Como quase todo chá, ela é um diurético, então ela tende a desinchar. Tá bom? Mas não tome isso como verdade absoluta, não. Né? Acho que assim, eu gosto da ideia dos fitoterápicos, né? De você usar plantas pouco processadas para tratar os seus problemas. Eu gosto disso, eu gosto da ideia. A questão toda é que a efetividade do fitoterápico, muitas vezes, ela pode ser posta sob questionamento. Por quê? Digamos que a cavalinha desinche. Tá, beleza. Aí eu plantei cavalinha aqui na minha casa e o outro cara plantou cavalinha lá em São Paulo. Qual das duas cavalinhas desincha mais? É difícil você conseguir medir isso. Porque o solo aqui é diferente do solo lá. Aqui choveu menos, lá choveu mais. Né? O cara tratou a cavalinha dele com mais adubo e eu não tratei. Tudo isso vai diferenciar no resultado final da planta. Isso vale para todo fitoterápico. Tá? Eu tive uma discussão bacana sobre isso com a minha professora de farmacologia na faculdade. Né? A opinião dela é mais ou menos a mesma que a minha. Né? Não é que remédio baseado em planta não funcione. Funciona. A questão toda é você tem que ter um mecanismo muito forte de fiscalização para ele conseguir aferir se o tanto de princípio ativo naquele potinho que você comprou, né, se ele é constante, se todos os potes vão estar iguais, né, porque a planta por si só não vai te dar isso. Tá bom? Mas assim, eu peguei um grande desvio, né, sobre se a cavalinha desincha. Eu acredito que pelo efeito diurético, sim. Tá? Mas o que vai te desinchar mesmo é fazer uma dieta low carb, porque você vai manter sua insulina sob controle, e aí você vai tender a desinchar de verdade. Construir inspirações pergunta, Hilton, o que você acha de dieta carnívora? Eu acho uma delícia. Eu amo dieta carnívora, mas eu também amo plantas. Então, Hilton, não consigo ficar muito tempo fazendo dieta carnívora. Dieta carnívora é saudável? É saudável, sim. De todos os universos de nutrientes, de tudo que você conseguir imaginar, o único micronutriente que a dieta carnívora pode deixar a desejar é vitamina C. Né? E ainda assim, a vitamina C, a sua necessidade diária é tão pequenininha, é capaz de, se você lamber um limão uma vez, você já vai estar cumprindo a sua cota de vitamina C. As demais, tudo que você precisa está em carnes, ovos e queijos. Lembrando que você precisa comer carnes, ovos e queijos variados. Dieta carnívora não é comer picanha e bacon não, viu, galera? Se você fizer isso, você está pedindo pelo desastre. Tá? Você precisa de mais coisas. Então, assim, contras da dieta carnívora. A princípio, eu não vejo nenhum contra. Você tem que testar, principalmente como é que vai ficar o seu intestino. Eu já vi que em mim, se eu fico muitos dias comendo carne, meu intestino trava. Então, eu prefiro ficar ou poucos dias, ou nem um dia, sempre tem uma plantinha junto. Tá bom? Se o seu intestino funciona bem com a dieta carnívora, siga em frente, siga variando suas carninhas, como bastante queijo, ovo, carne, feitos de vários tipos, com várias gorduras, e seja feliz.
O estilo low carb Dani pergunta: quem tem tireoidite de Hashimoto pode fazer low carb? Pode. Alguns diriam para você até deve, porque a tireoidite de Hashimoto, se não me falha a memória, é uma doença autoimune. Né? O seu corpo está zangado, né, consigo mesmo e atacando células da sua tireoide. Doenças autoimunes em geral, você resolve muito bem com uma dieta paleo low carb. Né? Tem protocolos ainda mais estritos, né? O famoso protocolo autoimune, é chamado protocolo autoimune, tem bastante coisa sobre ele no blog, você pode conferir lá. Mas em geral, né, uma dieta que agride menos o seu intestino, e aí você já pode ler de cara, glúten, né, acho que você, tirando o glúten daí, você já vai tá mais do que meio caminho andado. Quanto menos você agredir o seu intestino, com glúten principalmente, menor permeabilidade você vai ter menos matéria intestinal passando para a corrente sanguínea e seu sistema imune vai ser menos ativado. Tá? Então, se você quiser começar só com paleo simples, comece com paleo simples. Se você não tiver o resultado suficiente, experimente o protocolo autoimune, né, da doutora Sarah Ballantyne, que é muito, muito, muito bacana. Tá bom? Vamos lá. O Elique perguntou: como seria um dia na vida do Wilton de comida? O que você comeu hoje até o momento? Elique, hoje eu fiz uma refeição só e provavelmente não farei outra. Eu até postei a foto dela no Instagram. O meu prato hoje tinha pernil, linguiça, lagarto, mussarela, coco, batata doce, cenoura, berinjela, cebola, pepino, tomate e brócolis. E pimenta do reino. Fiz isso aí. Hoje eu optei por comer todas as minhas calorias no almoço. Então não farei a minha segunda refeição. Eu tenho, em geral, feito 2 refeições por dia. Geralmente eu faço um almoço grande e reservo umas 400 calorias para comer à noite, só para não dormir de barriga vazia. Mas hoje eu quis fazer diferente, né, e comer bem no almoço. Meu almoço pesou, sei lá, 1,3 kg mais ou menos. Então assim, eu estou bem cheinho até agora. Não sei como é que vai ser durante a noite. Mas assim, o jejum 24/0 para mim já tá tranquilo já. Eu já sei onde que eu aperto o meu calo. Vamos lá. Eu estou vendo aqui a Nanda e a Ana Paula conversando sobre a questão do Topazol. A Ellie Souza pergunta: como anda o seu sono? Para pegar no sono, tem algum ritual que queira compartilhar? Olha só, primeiramente, para você pegar no sono, vai ser muito mais fácil se você tiver de barriga cheia. Né? E vai ser muito mais fácil se você tiver comido um pouco de carboidrato antes. Não precisa se entupir. Né? Mas, empiricamente, a gente sabe que os carbos estimulam um pouco o sono. A gente sabe, inclusive, que muito carboidrato te deixa pregado. Você quer só dormir. Quem comia macarronadas e pizzas antigamente lembra disso. Né? Você comia um montão de carbo e depois queria entrar em hibernação, igual um urso. Mas então, o meu sono especificamente está tranquilo, porque eu tenho comido aí um pouco de ovos, né, uns 3, 4 ovos antes de dormir. Hoje especificamente eu não vou comer, tá? Então eu vou dormir com fome. Tem alguma técnica que eu uso, na verdade eu usava, né? Hoje em dia nem uso mais, porque quando eu comecei a jejuar, fazer jejuns mais longos, né, lá em 2015, eu tive uns problemas para conciliar o sono no início. Então tem uma técnica chamada, eu acho que é 3-4-7. É 3-4-7? Acho que é isso mesmo. Nessa técnica você inspira contando até 3, então uma inspiração mais ou menos rápida. Depois você prende o ar contando até 4 e depois você solta o ar contando até 7. Não sei por que desses números, tá? Eu vi isso aí, um cara falando na internet, o velhinho que supostamente inventou a técnica, né? E eu comecei a aplicar isso em mim funcionava muito bem. Mas eu acho que na prática o que isso está fazendo é simplesmente o equivalente a contar carneirinho, entendeu? Ele te foca numa rotina monotônica, né, como se fosse meio que um mantra, e isso tende a induzir sono, entendeu? Mas isso, tenta fazer isso então, né? Se o carneirinho puro e simples não funcionar, mexa na sua respiração. O que o velhinho falava é que quando você está controlando essas respirações, né, 3 para inspirar, 4 segurando e 7 expirando, segundo ele, isso reduz a temperatura do seu corpo, que é para facilitar o sono, né? E ainda ativa as estruturas responsáveis aí por um sono mais profundo, mais tranquilo. Não tenho evidências disso, nunca vi estudos, nada a respeito.
Eu fiz a técnica, em mim funcionou. Pode ter sido placebo? Pode. O que eu sugiro? Tente. Tá bom? Vamos lá, mais um. Suplementos básicos. O que você acha? Quem perguntou isso foi a Simone Aparecida. Simone, suplemento, eu sou da mesma opinião que alguns caras que eu sigo. Eu sigo o Caio Botura, que é um fisiculturista, não pratica dieta paleo, a dieta dele é flexível, mas o Caio ele estuda muito, e ele tem umas posturas muito bacanas. E ele é categórico, assim, apesar de ele tomar suplementos e tudo mais, ele é fisiculturista, está a caminho de virar profissional, mas ele é categórico nesse sentido. Ele fala, cara, primeiro é dieta, depois é treino, depois é suplemento. Suplemento tem que ser sempre a última coisa que você mexe. Tá? A menos, é claro, que você esteja tomando suplemento por indicação médica. Ok? É possível que o seu médico tenha te prescrito isso por algum motivo. Mas agora, se você quer suplementar apenas para melhorar os seus ganhos musculares, por exemplo, pare e pensa. É muito melhor você investir em comida e deixar o suplemento para aquilo que a comida não consegue suprir. Exatamente isso. Suplementar é isso. É inteirar uma coisa que está faltando. Esse é o suplemento. Tá? Bem, de suplementação básica, então. Eu acredito que creatina é um dos mais antigos, mais estudados. A creatina ela melhora a velocidade com que você consegue ressintetizar a sua moeda energética, ATP. Que mais? Sinceramente, eu acho que é só isso mesmo. Os outros todos até têm estudos, mas o custo-benefício eu acho que não compensa. Tá? Tomar creatina, creatina não, L-carnitina, tem milhares, tem milhares de suplementos. Whey, albumina, essas coisas, os que são fontes proteicas, eu acredito que elas são caras pelo que elas entregam. Tá? Então, ao invés de tomar albumina, que custa, sei lá, R$60 o quilo, será que não compensa investir em ovo? Ao invés de tomar whey, será que não compensa investir em queijo? Tem que pensar. Tá? Mas isso, eu acho que assim, o suplemento que eu já tomei, hoje eu não tomo mais, mas voltaria a tomar, é creatina. Eu sentia o ganho de desempenho nos treinos. Tá bom? Vamos lá, eu estou vendo que a Dani e a Nanda estão conversando, e a Ana Paula também falando sobre tireoidite, legal. O Diego pergunta, boa noite, você tem qual peso? E qual o seu peso antes da dieta paleo? Diego, eu me pesei hoje de manhã, eu estava pesando 61,8 kg, 61,8. Tá? Antes de começar a dieta paleo, eu cheguei a pesar 76 ponto alguma coisa, quase 77 quilos. Com a dieta paleo, eu baixei desses 77 para os 62 que eu tenho hoje. No ano passado, eu fiz um protocolo mais restrito, que eu chamei de protocolo PLFG, e eu cheguei a pesar 57 quilos. Porque eu estava querendo, o meu objetivo específico era que eu queria ter a musculatura abdominal toda aparecendo, todo o tanquinho, vamos dizer assim. Eu não consegui, eu cheguei a ter 8, 9% de gordura corporal e mesmo assim não apareceu. A minha conformação genética me deixa uma pochetezinha chata logo abaixo do umbigo, que mesmo com gordura muito baixa, ela ainda continua lá. Então eu preferi investir numa dieta de ganho de peso. Então, desde agosto para cá, eu estava comendo bem mais, continuei malhando e cheguei a pesar 65 quilos. Aí agora, dia 1º de janeiro, eu entrei de novo em dieta restritiva. Vou seguir por aí 8, 10 semanas mais ou menos para perder gordura. Então, continuo malhando, estou comendo menos, estou controlando os meus macronutrientes. E vamos ver lá no final de fevereiro quanto que eu vou estar pesando e com qual percentual de gordura. O meu plano, a minha meta de longo prazo, eu quero até o final de 2020, ou seja, tem aí 1 ano e 9 meses mais ou menos, 1 ano e 11 meses mais ou menos. Até o final de 2020 eu quero estar pesando 70 a 75 quilos com 10% de gordura. É um desafio, assim, eu estou fazendo o máximo para eu conseguir, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho dificuldade grande de ganhar músculo, tanto pela minha conformação genética, eu sou um ectofrango, é difícil ganhar massa magra,
E além disso, eu tenho minhas limitações. Eu tenho 2 cirurgias de ombro, então não consigo puxar muito peso. Né? É difícil para mim. Mesmo que o músculo aguente, a articulação não aguenta. Então, assim, aguardem aí final de 2020 para ver como é que eu vou chegar lá. Tá bom? Vamos lá, tem mais perguntas? Deixa eu ver. Estão discutindo bem, eu estou gostando de ver. Simone, use magnésio, sim ou não? Simone, eu gosto de tomar magnésio. Né? Eu me senti bem, né? As minhas dores de fibromialgia, minhas dores articulares melhoraram um bocadinho com magnésio, mas é uma coisa que esse ano eu perdi a disciplina de tomar. Tá? Sabe-se que o magnésio atua aí na saúde cartilaginosa e um pouco na óssea também, então eu acho interessante. É interessante você consumir magnésio por isso. Né? Tem as dosagens que se recomenda. A dosagem que eu tomo, eu dissolvo 33 gramas em 1,5 litro de água e tomo 20 ml por dia. Tomava, né? Tem que voltar a tomar. Mas isso, eu já vi médicos recomendando doses maiores, né? Mas o médico com o qual eu me consultei me sugeriu isso. Né? 20 ml com essa concentração de 33 gramas em 1,5 litro. Deixa eu ver aqui. Pois é, você perguntou sobre glutamina. Eu nunca vi nada que me convencesse dos efeitos sólidos e reais da glutamina. Já vi estudos que são controversos, uns falam que sim, outros falam que não. Então, assim, quando você tem os dois eram razoavelmente bem feitos, né? Falando prós e falando contras, ou falando que funciona e que não funciona. Quando eu vejo coisas desse tipo, eu tendo a não gastar meu dinheiro. Né? Porque é diferente, por exemplo, a glutamina, a creatina já está muito estudada. Né? Já está muito estudada. Né? De maneira que as outras, se eu tenho a ciência menos firme, eu não gasto meu dinheiro com isso não. Tá bom? Eli que falou, a dieta paleo proíbe quase todos os carboidratos que você falou. Cara, quais carboidratos que a dieta paleo proíbe? Né? Se você está falando aí a dieta paleo estrita do Dr. Loren Cordain, o Dr. Loren Cordain ele só proíbe raízes, cara. Nenhuma versão de dieta paleo, pelo menos das convencionais, vai te proibir de comer frutas. Né? Eu já falei isso antes, né? Eu respeito o Dr. Loren Cordain, o nome dieta paleo foi ele que inventou, mas do ponto de vista de evidência, eu falo nesse caso não de evidência pré-histórica, né? Porque o que ele fala é que a gente não deve comer raízes porque os nossos ancestrais não comiam raízes, porque elas eram muito fibrosas ou porque o acesso era mais difícil e tudo mais. Então o argumento dele é esse. Tem argumentos ancestrais, são válidos, eu gosto deles em muitos casos, mas melhor do que eles são argumentos vindos de um laboratório com teste. Né? E na prática, cara, comer batata, comer mandioca, comer inhame, não deixa ninguém doente. Não deixa ninguém obeso. A questão toda é, se você já está doente, se você já está obeso, comer raízes não é uma boa, se você quer perder peso. Tá bom? Assim, não, mas lá na Alemanha ou na Inglaterra o povo come muita batata e está todo mundo obeso. Você pode ter certeza que não é culpa da batata, cara. Eles comem batata, mas eles tomam muito refrigerante, comem muito sorvete. Dificilmente uma fonte de amido desse tipo, uma batata cozida, ela vai tornar uma pessoa obesa. Dificilmente, porque ninguém come só batata o dia inteiro. Né? Não é assim que funciona. É diferente de uma fonte de amido acelular, como o trigo branco, por exemplo, que a gente come muito, ele está sempre disponível, né? Fora outros malefícios de glúten e tudo mais. Então, assim, tem isso como filosofia de vida, cara. Dieta paleo não proíbe carboidrato. Ela te dá ideias do que comer e do que não comer, e te aponta riscos. E pede que você pense o que te faz bem e o que te faz mal. Né? Se vier alguém falar comigo que dieta paleo me proíbe de comer banana, eu vou mandar o cara pastar. Vai catar coquinho, bicho. Né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Vamos lá. O Aile Souza está perguntando o que eu acho das conversas paralelas na minha live. Eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo. Acho que as pessoas têm que conversar mesmo, têm que trocar experiências.
né, construir conhecimento, tá? Porque o mundo não colabora muito com a gente, né? A mídia não colabora. Volta e meia você veio sair num estudo maluco, aí falando uma asneira, que a mídia dá todo o apoio, e quando saem estudos bons, né, como saiu hoje um estudo legal, você pode até conferir a postagem que o Souto fez, né? O Dr. Souto postou um negócio muito bacana sobre isso, né? Quando sai estudo bom, você não vê a mídia falar, olha, low carb é muito boa por isso e por aquilo. Não fala. Tá bom? Então, troquem conhecimento sim, seja na live, troquem telefones aí, fala um no inbox do outro, né? Troquem conhecimento, difundam. A Solange perguntou benefícios de tomar cloreto de magnésio. Olha só, o magnésio está envolvido em um monte de processos. Eu tomo especificamente pela questão da saúde cartilaginosa e óssea. Tá? Deve ter vários, acredito não, com certeza tem muitos outros benefícios do magnésio. Né? No meu caso, como eu tenho falta cartilagem no meu ombro, né, e meu joelho também é ruim, eu tenho colocado magnésio. A M7 rindo do meu ectofrango. Eu ia falar que eu era um ectossapo, mas serve o ectofrango também. Pessoal, a live de hoje rendeu bastante, foi bom, boas experiências, bom ver o pessoal conversando aqui, né? Mas o meu tempo está acabando, então eu queria de novo agradecer a presença de todos. Eu acho que agora eu consegui que entre no meu sangue a vontade de falar para o público, né? De fazer essas lives sempre. Então eu vou tentar continuar falando toda semana para vocês, né? Vai depender só do dia que eu estou livre, né? No dia que os meus filhos estão comigo ou não. Mas geralmente vai ser aí, ou terça ou quarta, provavelmente. Tá bom? Assim que essa live acabar aqui, eu já vou baixar o vídeo e postar no YouTube. Então, se vocês puderem se inscrever no canal do YouTube também, né? Corram lá e dê uma forcinha. É só procurar Hilton Souza no YouTube. Vocês vão achar o meu canal, o canal Palio. Ele está lá, tem um tempinho já. Tá bom? Todas as lives passadas estão lá. Tem uma porrada de vídeo que eu já legendei, um monte de coisas. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Obrigado pela presença e até semana que vem. Pode mandar mais perguntas, tá bom? Abraço.